Bom dia, galerinha. Vamos para a correção da nossa atividade, página 170 e 172 do livro didático. Vamos abrir aí o nosso livrinho aí para a gente fazer essa correção, tá certo? Eu sou o professor Elvio e vamos corrigir a atividade de ontem. A primeira questão, gente, diz o seguinte: que figura? Essa figura aqui, ó, essa grandona aqui. Corresponde a um ladrilhamento. Observe que os polígonos, certo? O que são os polígonos, gente? São essas figuras aqui, ó, menores, que compõem, né, a estrutura do ladrilhamento, ó, o desenho do ladrilhamento. Então, aqui nós temos, por exemplo, um polígono, que é uma figura geométrica formada por vários lados. Poli significa vários, gonos significa ângulos. No caso aqui, ângulos ou lados, né? Porque os polígonos eles têm ângulos e têm lados, tá certo? São elementos do polígono. Então, no caso aqui, observe que os polígonos representados nesse ladrilhamento são diferentes na forma e no tamanho. Porém, todos se encaixam muito bem. Quantos tipos diferentes de figuras poligonais tem você observa nesse ladrilhamento? Então vamos analisar, né? Vamos analisar a figura. Observe que aqui nós temos um polígono, certo? Nós temos um polígono. Esse polígono aqui está bem claro, né? Bem evidente, ok? Ele é um polígono de 6 lados e a gente chama ele de hexágono. Mas nós temos aqui outros polígonos. Observe aqui que nós temos também esse polígonozinho aqui, ok? Ele é um polígono de 4 lados, certo? Que a gente chama ele de quadrado. Mas também existe outro polígonozinho aqui, ó. Esse polígonozinho menor aqui, que ele só tem 3 lados. Ele é chamado de triângulo, tá bom? Eu vou pintar eles aqui de cores diferentes, se eu consigo aqui mudar a cor aqui. Vamos pintar aqui, ó. Esse aqui é o nosso hexágono, né? É o nosso hexágono. Estou pintando ele aqui com esta cor, essa cor roxa aqui, né? Tá aqui. Esse é o hexágono. Agora nós vamos pintar o outro com outra cor, para que você visualize. Vamos pintar esse outro de azul, né? Esse aqui é o nosso quadrado, certo? É o nosso quadrado. Pronto, aí nós temos aí. Agora vamos pintar de vermelho o triângulo, né? Vamos usar a caneta aqui que fica melhor para pintar. Vamos pintar aqui de vermelho. Pintar aqui de vermelho o nosso triângulo. Então, gente, fica claro aqui que nós temos 3 polígonos, né? Nós temos 3 polígonos diferentes formando aqui o nosso ladrilhamento. Então, ele diz: quantos tipos diferentes de figuras poligonais você observa nesse ladrilhamento? 3. Desculpe, gente. 3 figuras. 3 figuras poligonais. Poligonais diferentes. Diferentes. Ok?
Na letra B diz assim: como se chamam esses polígonos? Então, a gente vai ter o de 6 lados, né? A gente vai chamar ele de equisságono. Hexágono, 6 lados. Tá assim, fica melhor de entender, né? 6 lados. Nós temos também quadrado, quadrado, formado por 4 lados. Formado por 4 lados. E nós temos também o pequenininho, né, que é o triângulo. Triângulo. E o triângulo, ele é formado por 3 lados. 3 lados ou 3 ângulos. O quadrado também, ele é 4 lados ou 4 ângulos. E o hexágono também 4 lados ou o hexágono é 6 lados ou 6 ângulos. Tá certo? Então, gente, vamos para a segunda questão. O que diz aqui a segunda questão? Responda as questões a seguir. Há um polígono que não possui diagonais. Qual é esse polígono? Então, gente, qual é o polígono que não possui diagonais? Então, o que é a diagonal? A diagonal, gente, vamos fazer aqui um exemplo aqui de diagonal. Vou ver se eu consigo desenhar aqui só com o mouse. A diagonal, gente, ela é uma semi-reta ou um segmento de reta, melhor dizendo, que sai de um vértice a outro do polígono. É um vértice, o vértice que eu chamo de vértice é esse encontro aqui dos lados, tá bom? Então esse vértice aqui é o encontro dos lados. Então sai de um vértice até o outro vértice, ó, aqui do outro lado, né? Ó, aqui o outro vértice, certo? Então é um segmento de reta que sai de um vértice a outro vértice não consecutivo, tá bom? Então você não vai considerar, vou pegar outra cor aqui para a gente visualizar melhor. Você não vai considerar, por exemplo, essa linha que sai do vértice, desse vértice aqui, né? Do primeiro vértice até o vértice consecutivo, não. Porque aqui você tem o que? O lado, tá certo? O que eu estou desenhando aqui, ó, o que eu estou pintando aqui, é o lado, certo? É um dos lados. Então, a diagonal, ela é exatamente um segmento de reta que sai de um vértice a outro, como os lados saem, né, de um vértice a outro, só que vértices não consecutivos, tá bom? Então, no caso aqui, a diagonal ela vai passando no meio do polígono, certo? Diferente dos lados, que os lados são o quê? O contorno do polígono. Então, no caso aqui dessa figura que eu acabei de desenhar, que é um quadrado, nós vamos ter duas diagonais, tá certo? Nós vamos ter duas diagonais. Estou acabando de desenhar aqui a segunda diagonal. Perfeito? Pronto, nós temos duas diagonais. Então, ele diz aqui, na letra A, há um polígono que não possui diagonais? Qual é esse polígono? Sim, há um polígono. Qual seria ele? Vamos desenhar ele aqui para você visualizar bem. Ó, que polígono será esse aqui? Muito bem, é o triângulo, tá bom? Ele não tem diagonais, ele só tem lados, ok? Eu tenho aqui o primeiro lado, que eu estou pintando agora aqui, ó. Estou escurecendo aqui. Nós temos aqui o primeiro lado, nós temos aqui o segundo lado, estou escurecendo também aqui, ó. Segundo lado, e nós temos o terceiro lado, tá bom?
veja que nós não temos aqui nenhuma diagonal. Não dá para traçar nenhuma diagonal, tá certo? Porque as diagonais elas vão de um vértice até outro. Então eu não posso traçar de um vértice até outro sem passar por cima dos lados. Então não dá para desenhar uma diagonal como eu fiz aqui, ó, no caso do quadrado, tá bom? Aqui no caso do quadrado deu para desenhar as diagonais sem passar por cima dos lados. Ok? Então a resposta possui. Qual é esse polígono? Triângulo. Olha aí, triângulo. Tá bom, gente? Então só o triângulo aqui que não tem diagonais. É o polígono que não tem diagonais. Tá certo? Só lembrando, ó, o que é o vértice são esses pontinhos aqui, ó, onde se encontra os dois lados, ó, os dois lados, tá certo? Então, a gente chama isso aqui de vértice, tá bom? Então, todo polígono ele tem vértice, certo? Então, no caso aqui do triângulo, ele tem 3 vértices, que é o encontro dos lados, tá bom? O polígono ele também tem lados, né? Olha, ele também tem lados. Os que são os lados? É o contorno da figura, né? No caso, o triângulo aqui tem 3 lados. O polígono também, ele tem ângulos, tá bom? Tem ângulos internos e ele tem ângulos externos, tá bom? Então, é outro elemento dos polígonos, são os ângulos. No caso aqui do triângulo, o nome já está dizendo, ele tem 3 ângulos, tá certo? No caso do triângulo, não tem diagonal, tá bom? Mas no caso do quadrado, além dos 3 elementos, ainda tem as diagonais, ok? Ainda tem as diagonais, ok? Então vamos para a letra B. Qual é o polígono que possui 2 diagonais? Olha aí, nós já respondemos, né? Qual é o polígono? Esse rapaz bem aqui, ó. Possui exatamente 2 diagonais. Então a resposta aqui, ó, seria o quê? Quadrado. Quadrado, tá bom? Então vamos para a próxima. Quantas diagonais tem um polígono de 5 lados? Pessoal, tem 2 maneiras de você determinar o número de diagonais, como nós aprendemos na aula. O primeiro modo é através da fórmula. Como é que a gente faz a fórmula? Ó, número de diagonais, vou botar Dzão, né, para ficar bem. Ó, de diagonais é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Olha que formulazinha fácil, né? O que é o n, gente? O n é o número de lados, tá bom? Ó, o n é igual ao número de lados. Número de lados, tá bom? E o dzão, no caso aí, botei dzão, né? Podia ter botado um dzinho, não tem problema não. É o número de diagonais. Diagonais. Ok? Não é fácil? Então vamos ver 2 formas de calcular o número de diagonais, tá bom? Primeiro a gente vai determinar o número de diagonais desenhando, né? Desenhando. Vamos aqui aproveitar a letra A e vamos desenhar um polígono de 5 lados, tá bom? Vamos desenhar aqui um polígono, ó, aqui é a letra A, tá bom? Letra A. Vamos desenhar aqui um polígono de 5 lados, ok? Olha que legal, tá aí o polígono de 5 lados. Como é que chama esse polígono, gente? Chama de pentágono, certo? Agora vamos traçar aqui as diagonais. Nós já sabemos como traçar as diagonais, então vamos lá. A gente vai pegar aqui, ó, desse vértice de cima aqui, vamos começar dele aqui. Vamos traçar primeiro, ó.
para cá, uma, para cá, duas, tá bom? Agora vamos passar para esse aqui, ó. Vamos passar para esse aqui, ó. 3, 4. Agora vamos passar para essa aqui, ó, 5, tá bom? Então aqui, ó, desse vértice aqui não precisa porque já foi duas, tá bom? E desse vértice aqui também não precisa porque já saiu duas. Então de cada vértice vai sair duas diagonais. E observe que o número de diagonais aqui você pode contar facilmente, né? O número de diagonais é igual ao número de lados. No caso aqui são 5 diagonais, tá certo? São 5 diagonais. Ah, então, professor, eu posso desenhar a figura e ir traçando as diagonais e contando? Pode, e você vai saber a quantidade de diagonais. Claro que tem figuras que são mais complexas, e aí vai dar muito mais trabalho. Aí você vai precisar fazer o quê? Usar a formulinha, que é bem simples, tá bom? Se você quiser usar a formulinha aqui na letra A, use, não é? Faça aí o teste para ver se funciona, tá bom? Outra curiosidade é que o pentágono, ele é o único polígono que o número de diagonais é igual ao número de lados, né? E o número de ângulos, ok? Então, o número de ângulos e o número de lados é igual a 5. E a mesma coisa é o número de diagonais, tá bom? Ele tem essa característica. Agora vamos usar aqui a nossa fórmula para calcular a letra B. A letra B, ele quer saber na letra B o número de diagonais do octógono, tá bom? Ou seja, do polígono que tem 8 lados. Então, vou usar só a formulinha, ó. Você vai ver que é muito tranquilo, ó. No lugar do N, você vai colocar o quê? O número de lados, que é 8. 8 vezes 8 menos 3 dividido por 2. Aí você vai fazer essa continha e vai saber o número de diagonais tranquilamente, né? Primeiro resolve o que está dentro do parêntese para facilitar, né? 8 menos 3 é igual a 5. Depois você faz a restante, né? No caso aqui, 8 vezes 5 dá 40, tem que dar uma estudada aí na tabuada, né? Dividido por 2, então o número de diagonais do octógono é igual a 20. Então, o octógono, ele tem 20 diagonais, certo? 20 diagonais. Muito bem. Agora nós vamos para a letra C. Vamos usar a fórmula também, porque o eneágono ele tem 11 lados, ele é ruim de desenhar, tá bom? Então vamos usar a formulinha também, ó. Muito tranquilo. Ó, 11, viu? Vezes 11 menos 3 dividido por 2. Então, o número de diagonais é igual a 11 menos 3 dá 8 sobre 2. Então, o número de diagonais vai ser igual a 11 menos 8, ou perdão, 11 vezes 8, né, dá 88, dividido por 2. Então, o número de diagonais é igual a 44. Professor, mas é muito tranquilo mesmo fazer usando a fórmula, né? É, gente, é tranquilo demais, fácil mesmo, tá bom? Só um pouco de tabuada, mas é muito tranquilo. Então, agora nós vamos para a próxima questão. Questão 3. Ele diz aqui, ó,
o número de diagonais de um octógono é... Então, gente, nós já fizemos, né, esse cálculo. Vamos voltar aqui. Olha aí, o octógono, ele tem quantas diagonais? O octógono, ele tem 20 diagonais, tá certo? Então, nós temos aqui a resposta, que é a letra C, ok? Então, continuando, acabou, né? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa tarefa. Ela foi mais fácil, essa atividade foi mais tranquila, né? Qualquer dúvida é só procurar o professor no privado. E vamos continuar com a aula de hoje, né? Que é o cálculo da soma dos ângulos internos de um polígono, tá bom? Soma dos ângulos internos, vamos falar também dos ângulos externos, tá certo? Então, eu agradeço pela atenção de vocês até aqui e vamos continuar a nossa aula. Valeu!